Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente em nossos corações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal Tamando ATI. Estamos iniciando mais um vídeo do quadro pós-jogo do Corinthians, é isso mesmo. O Corinthians que foi a campo na tarde de ontem contra o Cruzeiro no Mineirão e mais uma vez, como era de se esperar, perdeu o jogo. Um time aí que não consegue ganhar fora de casa, né? E infelizmente tomou aí 3-0 pelos mesmos motivos que eu venho falando desde o começo do ano. O Corinthians não tem zaga, o Corinthians não tem laterais, o setor defensivo do Corinthians praticamente não existe. Entra zagueiro, sai zagueiro, muda as peças e sempre aí falhas individuais e algumas vezes aí até mesmo falhas coletivas que fazem com que o Corinthians perca esses jogos e fique nessa situação complicada, não é mesmo? Corinthians aí tomou aí os 3 gols, na verdade os 4 gols, né? Um foi impedido, mas também aí tudo falhas individuais. Acho que até o segundo gol é uma falha coletiva. E infelizmente aí é isso. Se não vier um técnico que não arrume a zaga do Corinthians, o Corinthians tem sérios riscos de não sair da onde está. Tá certo? Teve aí alguns sites que vieram, né, pontuar, dar notas aí para alguns jogadores e infelizmente aí não sei qual análise ou quais análises eles fizeram e deram a menor nota para o Matheus Donelli. Não entendi, tá? Matheus Donelli acho que entre os jogadores do setor defensivo é o menos culpado. Tá certo? Nós vamos falar aí um pouco sobre o jogo, tá? Não tem assim muito o que falar, tô sendo uma pessoa aí repetitiva. Vou falar o que vocês já sabem. Zagueiro erra passe, zagueiro erra tempo de bola, zagueiro entrega a bola no pé do adversário, zagueiro não corta um cruzamento, não sabe cabecear a bola. E aí o Corinthians está somando derrotas, não consegue somar pontos e está aí na zona do rebaixamento, tá? O Corinthians foi a campo aí com o Matheus Donelli no gol, no setor defensivo Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Hugo, no meio campo Raniel, Breno, Bidon e Gá, no ataque Romero, Wesley e Yuri Alberto, tá certo? O jogo começou mal, começou logo aos 2 minutos, aí teve uma finalização do Cruzeiro de fora da área, a bola passou muito perto do gol do Matheus Donelli. E logo aos 5 minutos aí o jogador do Cruzeiro aí se antecipa ao Félix Torres e fez 1-0. Félix Torres aí sem tempo de bola nenhum, meio que foi dar um bote, chegou totalmente atrasado. O jogador do Cruzeiro aí só deu um tapa, ele passou direto. Carregou a bola, chutou sem nenhuma dificuldade, não veio ninguém na sobra, ninguém aí para cortar, né? Se o zagueiro ele erra o primeiro bote, tem que ter um jogador na sobra, né? Para fazer aí a segunda marcação. Não teve isso, logo aos 5 minutos, 1-0 para o Cruzeiro. Corinthians aí só chegou assim com perigo aos 37. Raniel fez um gol aí, mas estava impedido. E aos 49 minutos, outro lance aí que você vê que o Corinthians, sabe, é um catado em campo. O jogador do Cruzeiro recebeu a bola na intermediária, ele carregou, ele nem precisou correr, sabe, nem precisou correr com a bola. Ele carregou a bola na intermediária até a entrada da área. Tinha 6 jogadores do Corinthians posicionados, ninguém foi marcar, ninguém deu uma trombada, ninguém fez uma falta, ninguém, sabe, deu um corte, nada, um jogo de corpo, qualquer coisa que seja. Ele carregou a bola, os 6 jogadores lá só ficaram andando em campo, parecia 6 cones. Isso que nós estamos falando de metade do time, né? Metade do time. Estou falando aí de 2 zagueiros, 2 laterais, volantes e meio campo. O cara carregou a bola, chutou e fez o gol. 2-0 pro Cruzeiro aí, praticamente liquidado. O Corinthians, se o jogo está empatado, o Corinthians não consegue ter um mínimo de reação,
Quem dirá 2-0 no placar. Já teve jogos aí, Corinthians com 1 a mais aí não conseguiu. Não tem reação nenhuma. 11 contra 10. E não foi um jogo só não, foi uns 2, 3 jogos aí, só nesse brasileiro. Então quem dirá 2-0. Fomos aí pro segundo tempo, tá? E logo aos 2 minutos, o jogador do Cruzeiro carregou a bola pela lateral, pela esquerda. Tinha 3 jogadores do Corinthians cercando. Deixaram o cara cruzar, rasteiro. Aí o Hugo deu um carrinho no vento. Sabe, furou a bola. E só a bola sobrou pro jogador do Cruzeiro pegar e fazer 3-0. Entendeu? Então você vê que é um time muito mal treinado. É um time com jogadores muito ruins, sabe? Não sabem o básico do futebol. Não sabem o básico do futebol, que é fazer um domínio, dar um passe curto, tá? Dar um passe curto, sabe? Tirar a bola, fazer um corte, dar um chutão pra lateral. Entendeu? E aí, ó, 3-0 com 2 minutos do segundo tempo. Aos 12 minutos aí tivemos uma substituição tripla, né? Saiu o Breno Bidon para a entrada do Rian, saiu o Hugo para a entrada do Matheus Bidu e saiu o Yuri Alberto para a entrada do Coronado, mas nada adiantou, trocar 6 por meia dúzia. Esses caras aí. Aos 27 minutos tivemos aí a chance mais clara de gol do Corinthians, com um cruzamento aí do Wesley, o Kaká cabeceou para fora, a bola passou bem perto, né? Aos 31 tivemos aí uma finalização de fora da área do Cruzeiro, e o Matheus Donelli aí fez uma boa defesa. E aí, assim, quando o Cruzeiro chegava com perigo, né? E quando o Corinthians chegava, a bola sempre passava perto da trave, bola ia por cima do gol. Eu não vi assim o goleiro do Cruzeiro fazer uma grande defesa, entendeu? Eu não vi o goleiro do Cruzeiro encaixar uma bola. Que foi? Tivemos o lance do gol, que estava impedido. E tivemos aí 2, 3 chutes, uma cabeçada aí pra fora. Entendeu? O resto é só chegadas sem ameaçar, sem trazer qualquer, assim, você falar, pô, quase saiu o gol. Merecia ter feito o gol. Nossa, que bela jogada. Quase que o Corinthians diminui, quase que o Corinthians empata, quase que o Corinthians faz qualquer coisa. Não tem isso, cara. Aos 32 minutos saiu o Romero para a entrada do Giovani, aos 39 saiu o Ranieri para a entrada do Pedro Henrique. Aos 40 minutos tivemos aí o lance com o Coronado, que carregou a bola, chutou de fora da área, a bola passou também, perto da trave, mas foi para fora. Ou seja, os jogadores do Corinthians também não têm pontaria. Aos 43... tivemos um gol anulado do Cruzeiro, seria 4-0. Um bate-rebate dentro da área. Acho que tinham também uns 5 jogadores do Corinthians. O jogador do Corinthians foi tirar a bola. Ele não tirou a bola. Em vez de ele dar um chutão para frente, para lateral, qualquer coisa que seja, ele foi tirar a bola e ele deu um passe no peito do jogador do Cruzeiro. Deu um passe no peito do jogador do Cruzeiro. A favor, ele não acerta um passe desse. Aí deu um passe, o jogador do Cruzeiro dominou a bola e finalizou fazendo 4-0. Mas no lance anterior, o jogador do Cruzeiro estava impedido. E só. E aos 47, o Wesley recebeu uma bola da esquerda, cortou para dentro, chutou por cima do gol. Ou seja, o Corinthians não tem pontaria. Um gol daquele tamanho, sabe, 7,15 metros por 2,44 de altura, o Corinthians não consegue acertar o gol. É um time totalmente ruim nos treinos. Eu não sei o que eles ficam fazendo, porque, sabe, parece que não treina finalização, parece que não treina cabeceio, parece que não treina passe, né? A zaga não treina, né, para melhorar o tempo de bola. Não tira, né? Não faz cortes, tanto com a perna quanto com a cabeça. Jogadores muito mal posicionados, sabe? Não tem assim um elogio a se fazer. E desculpa aí, né, a essas grandes mídias esportivas, mas o Corinthians, o menos culpado ali foi o goleiro, cara. O menos culpado ali foi o goleiro.
tá certo? O Corinthians volta a campo aí contra o Vasco, também fora de casa. Vamos ver aí se consegue somar pontos, tá certo? O Vasco não ganha do Corinthians há 12 anos, né? E espero que o tabu seja mantido. O Corinthians precisa vencer. O Corinthians só tem 12 pontos em 15 jogadas. O Corinthians, para ficar assim, sabe, não tão ruim quanto tá, o Corinthians precisava ganhar os 4 jogos. Se o Corinthians ganhasse os 4 jogos, faria os mesmos 12 pontos, estaria 24 pontos. Ou seja, praticamente metade do que precisa para se livrar do rebaixamento. Pra vocês verem como a situação está crítica. Tem 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Dificilmente vai somar aí, do jeito que tá, 7 pontos. Tá? Se somar 8 pontos, ou seja, ganha as 2 em casa, empata as 2 fora, temos 8 pontos, chegamos a 20. Não é nem a metade do que precisa para não ser rebaixado, porque para não ser rebaixado, né, teoricamente precisava de 45 pontos. Se fizer esses 8 pontos que eu estou falando, chega a 20. Ou seja, teremos aí, né, um resto de campeonato muito difícil. Tá certo? Porque os outros times estão ganhando. Vitória ganhou, né? Vasco ganhou, Cuiabá empatou, já está distante, o Corinthians está aí a 2 pontos do 16º e cada vez está piorando. Precisamos de um técnico urgente para que arrume primeiro a zaga, as laterais e treine esse time para fazer gol, porque não acerta um gol desse tamanho, tá certo? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe seu like, divulgue o trabalho. Agradeço a visualização de vocês, conto com o apoio de todos aí no próximo vídeo. Até aí, o próximo pós-jogo do Corinthians, que será contra o Vasco. Até quinta-feira e tchau!